É um garoto que sempre se declarou para Aika Natsukawa. Todos no colégio sabem que ele gosta dela, ela sempre recusa ele. Mas é como uma rotina, ele sempre se declara para ela sempre o recusa. E todos sabem disso, ele vive perseguindo ela. Mas um dia, de repente, um sentimento de realidade entrou no coração do nosso protagonista. E ele simplesmente decidiu parar de encher o saco dela e desistiu. Quando ele parou de agir como normalmente age, até a amiga de Aika, Ashida, que começou a achar estranho. Ele parou de perseguir ela e até mesmo parou de agir como normalmente faz, se declarando a qualquer momento. Até em situações onde ele perseguiria, ele também parou de fazer isso. Ficou tudo tão estranho que até os colegas e amigos do protagonista vieram perguntar o que está acontecendo com ele, porque ele parou de agir como normalmente age. Mas o protagonista já tinha decidido o que fazer da vida dele. Quando ele até mesmo parou de seguir no horário do lanche, aí que eles perceberam realmente o que o protagonista tinha mudado. E é bem no horário de sua refeição que o protagonista conheceu uma garota chamada Haizawa Rena, uma garota muito bonita, que parece ter se interessado pelo protagonista. Ela resolveu conversar um pouco com ele, e depois de se separar do protagonista, ela volta mais uma vez já na classe dele, procurando. Aí as pessoas ficam achando estranho, já que ele sempre gostou da Natsukawa. Aí a própria Natsukawa age com um certo desdém o protagonista, já que ele tá agindo de um modo estranho. Pelo disso, a amiga do protagonista, Ashida, veio falar que a tal de Rena sempre gostou de um garoto e sempre foi apaixonada por esse garoto e já vinha namorando com ele há um tempo, só que eles terminaram recentemente. E quando o protagonista foi ver esse garoto, ele viu ele falando da Natsukawa. Mais tarde, quando a Rena vai visitar o protagonista mais uma vez, a Ashida começa a falar sobre o namorado dela. E tocando um assunto realmente pesado, falando até mal dele e tal pra ela, pra ver se como ela agia. E obviamente a Rena caiu como um peixe numa isca e começou a ficar muito triste, mandando ela parar de falar mal dos namorados dela e até mesmo saindo correndo dali. O protagonista corre atrás dela e acaba se esbarrando até mesmo uma garota, enquanto faz isso, que também acaba fugindo do protagonista. Quando o protagonista se encontra com Rena, ela fala que na verdade sempre gostou daquele garoto e que apenas tinha se separado dele pra causar uma inveja nele, já que ele tava falando já de outras garotas. É por isso que ela tava indo atrás do Pro. Então o protagonista diz que tá tudo bem, ele age de boa com relação a isso. Ele até mesmo começa a ter uma conversa leve sobre relacionamentos amorosos. Ele fala como conheceu a Natsukawa e como ela ajudou ele. Até inventa uma história nada a ver sobre ele ter protegido ela de uma pessoa, mas que era uma mentira. Mas ele disse que sempre gostou da Natsukawa porque ela sempre o ajudou e vai apoiá-la de outras maneiras, não necessariamente como namorado dela. Mas bem, depois disso, é mostrado que Rena voltou a ficar com o namorado dela, o que é muito bom, né, pra ela. E a mostra que o protagonista, apesar disso, não se sente muito abatido por ter ficado sem ninguém. Hoje depois o protagonista em casa e do nada a Natsukawa vai visitá-lo e bem, é meio estranho. Mas quando ela chega lá, o protagonista recebe ela muito bem, obviamente. Ela pergunta o protagonista o porquê ele vem agir daquela maneira totalmente estranha. É mostrado até mesmo que a irmã do protagonista chegou em casa, Sajo Kaede, que é vice-presidente do conselho estudantil. O protagonista então se declara para Natsukawa mais uma vez, e ela mais uma vez o recusa, ela foi até de surpresa. Mais uma vez o protagonista disse que já sabia disso. Então a irmã dele acaba chegando na conversa, atrapalhando. Natsukawa então pergunta o que ele falaria para ela se a irmã dele não tivesse chegado. Ele apenas diz pra Natsukawa que agora a vê como uma amiga. Só que Natsukawa então muda totalmente de personalidade, fica totalmente irritada, fala mal do protagonista e vai embora. E assim é o fim do primeiro episódio do anime. Mostrado que por cada mudança nas cadeiras, tanto o protagonista quanto a amiga da Natsukawa ficaram longe delas. Com isso a Natsukawa tá sozinha, porque por causa do protagonista, tem uma pessoa que se vira amigo dela, já que ele fica meio, em volta dela, perseguindo, e isso faz uma barreira entre ela e outras pessoas. O protagonista fica se sentindo triste por causa disso e quer ajudá-la. Só que do nada, uma presidente do Conselho de Moral e Ética, Engenomia pergunta pro protagonista se foi ele que se esbarrou com uma garota que é do clube dela, e que era aquela garota que se esbarrou no primeiro episódio. Mas ele se desculpa e tal. A presidente confia nele, mas quando o protagonista ia embora, ela fala que queria conversar mais uma coisa com o protagonista, já no lugar onde fica o clube. Quando chega lá, ela pergunta pro protagonista como ele agiria como presidente naquela situação, já que por causa dos membros muitas vezes acabam agindo de maneira estranha, precisam de certa ajuda do presidente, mas ela que não sabe como agir. Com isso, o protagonista aconselha a agir normalmente como ela sempre age, assim, dando apenas um tapinha nas costas e falando que vai ficar tudo bem. Ela fica satisfeita com aquele conselho, e depois disso, quando o protagonista vai embora, ele acaba, em vez de dizer o nome verdadeiro dele para presidente, acaba dizendo com o nome do melhor amigo dele,
dele, o Yamazaki lá. Depois, quando o presidente é mostrado o protagonista ajudando a sua irmã, ele tava vendo sua irmã carregar umas coisas, mas quando a irmã percebe a Natsukawa, ela simplesmente pega as coisas na mão do protagonista e vai embora pra fazer com que ele e a Natsukawa fiquem sozinhos. Mas nada acontece, obviamente. Mas bem, depois que o presidente chega na escola, ele descobre que do nada a presidente do conselho de moral está esperando ele, junto com a Yu, aquela garota com que ele se esbarrou. Ela se perguntando por que o diabo do protagonista falou um nome falso pra ela, do nada. Até mesmo o amigo do protagonista se pergunta por que diabos ele falou aquilo. Ele se desculpa com elas, com uns lanches que ele trouxe e tal. Mas ele acaba dizendo que basicamente fez isso porque não queria ter o nome dele lembrado no conselho de moral e ética. E por isso que ele falou pro enxerto o nome do amigo dele. Mesmo assim, ela fala que não tá certo isso, para não prejudicar a outra pessoa, mesmo que não tivesse sentido nenhum aquilo. Mas ele disse que o amigo dele não se importou, e a presidente não acredita nisso, até que a Yu, aquela garota que o se esbarrou, decide falar o motivo. Ela se esforçou pra dizer que é por causa que a presidente do conselho é muito bonita, e é por isso que o amigo dele ia gostar, ter um nome lembrado por ela. Na verdade, a Yu queria se desculpar por ele por ter agido daquela forma com ele quando ele queria ajudar ela, quando ela tava carregando aquelas coisas. E ela disse que vai se esforçar pra perder o medo de homem dela lá. Por algum motivo, o protagonista não parece ter ficado muito satisfeito com aqueles pedidos de desculpa. Mas bem, quando ele volta pra classe e vê que aquela situação só se resolveu sozinha, Natsukawa já tá em volta de várias amigas, principalmente por causa da irmãzinha pequena dela, mostra umas fotos da irmãzinha. Mas bem, o protagonista acaba recebendo um pedido da vice-presidente do conselho estudantil e a irmã dela para ajudar um processo administrativo lá por causa de um tour que ia ter no colégio. Então ajuda ela, obviamente, a irmã dele, mas depois de ele ajudar, ele fala para não pedir ajuda para ele de novo, e basicamente ela convence a ajudar ele mais uma vez com uma revista libidinosa e tal, se é que vocês me entendem. A da Yu, ela parece que percebeu que ele não ficou muito satisfeito com o pedido de desculpas dela, e basicamente o presidente do conselho estudantil usou o conselho dele e ajuda daquela maneira como a presidente deve agir, séria, mas confiante, e com isso parece que o problema se resolveu, já que as duas ficaram realmente contentes. Depois disso, as novas amigas da Natsukawa decidem ir pra casa dela. Queria ir pra casa dela pra conhecer a irmãzinha dela, da Natsukawa. Mas quando o presidente chegou lá e perguntou se ele queria ir, e até a Natsukawa pensava que ele ia querer ir também, ele mostrou pouco interessado com aquilo. Isso surpreendeu Natsukawa. E quando o protagonista mais uma vez saiu da classe, a Natsukawa foi atrás dele perguntando se ele realmente não iria pra casa dela. Mas bem, a conversa dele é interrompida pela presidente do Conselho de Moral e Ética, que queria falar com o protagonista. Ela agradece mais uma vez o protagonista pelo aquele conselho que ele deu com relação a ser presidente, mas fala por que diabos ele agiu daquela maneira com relação a Yu. Ele fala que não achou aquele pedido de desculpas tão comovente, porque ela poderia ter se desculpado com ele sozinha, mas porque se desculpou bem na frente da presidente do Conselho de Moral e Ética. Ele achou aquilo tudo muito estranho. Mas bem, no final do episódio é mostrado Natsukawa de seus amigos e sua irmãzinha. Segue para de pensar em uma pessoa. Mas quem será que é, não é? Mas bem, termina aqui o segundo episódio. Se vocês gostaram, deixa um like. Verão, se vocês estão usando roupas mais despojadas, sentando tecido, até porque está muito quente. A amiga dele, amiga da Natsukawa, acha até pergunta por que ele não tá chegando mais perto do Natsukawa. E ele fala que isso é o certo a se fazer, já para que a Natsukawa agora consegue fazer mais amigos. Apesar disso, Ashida percebe que Natsukawa tá sentindo falta do protagonista, tá sentindo talvez falta daquela atenção que ele dá pra ela. Ela não tem coragem de dizer isso diretamente pra ele. E o protagonista vai passar um tempo, jogar um pouco de futebol, e nisso ele vai passar tempo com o Takaki, aquele garoto que estava junto da Natsukawa na casa dela. Ele falou quão divertido foi, porque o protagonista não foi pra aquele dia. Ela disse que não foi convidado. Isso ele acaba fazendo brincadeira, vendo as fotos dele com a irmãzinha da Natsukawa pra irmã dele, a irmã do Takaki. Depois disso, o protagonista ia comer sozinho, como ele estava fazendo sempre, mas os amigos chamou ele para comer e estavam junto com as garotas. Isso que o protagonista estava conversando com ele e com as garotas, falando um pouco sobre vários temas específicos, chega a Natsukawa, puxando o protagonista de repente e levando ele para a sala de música. Isso o protagonista pergunta para ela o que está acontecendo, porque ela estava tão irritada. Só que ela não sabia dizer o porquê. Ela perguntou por que o protagonista estava comendo junto com aquelas garotas. Nisso o protagonista ficou meio que percebeu que ela estava com meio pouco de ciúme. Só que nisso ela acaba indo embora e saindo dali rapidamente. O prota meio que não entende aquela reação dela e fica pensando por que diachos ela fez isso, mesmo sendo tão óbvio. Nisso acaba chegando um garoto, aquele garoto do conselho estudantil, chamando o protagonista para uma conversa. Nisso ele acaba dizendo nessa conversa, junto ao protagonista,
se ele percebeu que a irmã dele estava passando por algum tipo de mudança, já que ela tá agindo estranho. O protagonista realmente percebeu que ela estava mexendo esses dias e falando um pouco com ele. Nisso, esse cara acaba dizendo para o protagonista conversar com a irmã dele, já que ela tá preocupado em relação à mudança repentina de personalidade do protagonista. Sayou então decide falar com sua irmã, já que é o que um irmão faria. E obviamente é estranho de tudo com relação a irmã dele tá agindo de uma forma totalmente estranha e diferente normalmente como ela sempre age. Nisso, quando a gente vai falar com a irmã dele e acaba encontrando ela no telhado, ele acaba falando com ela sobre em relação ao falar assim, algo 10 coisas boas dele. E ela acaba não conseguindo dizer, e depois pede para ela falar 10 coisas comuns sobre ele. Ela fala rapidamente. E o protagonista acaba dizendo que ele é uma pessoa comum e que não vai se preocupar com isso e com mudança de personalidade dele. Nisso, a Kaede fica todo confusa, ela tentando agir como uma boa irmã mais velha, e aí ela acha que a culpa de mudança de personalidade é dela. Ela fala que perder o amor teria uma coisa meio ruim, uma pessoa que ela gostava, que ele gostava tanto. Mas ele fala que ela não precisa agir dessa forma, já que ele sabe que ela ama ele. E que ela não precisa agir como uma irmã protetora, e que ele gosta dela da forma normal, como ela age. Como uma irmã meio desleixada e que não liga pra nada, como ela normalmente faz. Mas bem, nisso ela tava chegando na Natsukawa, ela tava achando que o protagonista estava sendo meio grosso com a irmã dele, sendo que não, ele não tava sendo. Só que nisso ela basicamente descobre que a Natsukawa tava seguindo o protagonista, e de uma forma totalmente estranha. Nisso a Natsukawa, quando percebe isso, corre dali rapidamente. Com isso, o protagonista consegue resolver o problema dele com a irmã e mais calma, talvez um problema com a Natsukawa. Nisso, o episódio acaba com o protagonista comprando uma coisa para sua irmã, uma comida, fazendo assim e deixando claro que a relação entre eles voltou ao normal, uma relação boa e legal entre irmãos. Natsukawa percebe e fica conversando com a Ashida sobre a questão da mudança de personalidade dela. Ela tá agindo totalmente estranha e ficando muito obcecada pelo protagonista. Nisso ela acaba falando que talvez ela goste um pouco mais do protagonista do que ela pensa, mas ainda assim não deixa claro para Natsukawa o que talvez possa ser. Mas bem, nisso o protagonista, nós acabamos descobrindo que o protagonista tá com o cabelo ficando ruim, precisa pintar o cabelo dele de novo. E nisso descobrimos que o protagonista ligava muito mais pra aparência quando era apaixonado pela Natsukawa. Obviamente ele sempre queria parecer bom pra ela. Quando ele chega na escola, a relação deles pelo menos voltou ao normal. Eles estão de boas, fazendo brincadeiras como sempre agem normalmente. Apesar da relação entre ele e a Natsukawa continua meio distante. Sempre que a Natsukawa vai tentar falar com ele meio que vai embora. Principalmente na hora do lanche, quando ele vai querer comer sozinho. Ele vai ter até duas sobremesas no lanche de hoje, então ele tá bem feliz. Mal descobre ele que vai ter companhia. As garotas do comitê de disciplina vão fazer companhia a ele. E então ele acaba sendo convidado para fazer um lanche junto delas. Com isso, nós sabemos que a personagem da Yu, aquela garota que a gente teve um desentendimento, melhorou muito. Ela tá muito mais social, ela tá conversando, deixando muito. Ela parece que mudou totalmente de personalidade. A presidente acaba agradecendo o protagonista pelo conselho e ainda também sobre uma garota chamada Yana do comitê de disciplina. Nisso, a gente acaba descobrindo que a irmã do prota e a presidente são muito amigas. Mas ela já deu grandes problemas com essa presidente do comitê de disciplina no passado. O prota acaba se desculpando por causa disso. Mas bem, nisso, o prota acaba se encontrando com o Takaki, aquele cara que tem a irmã meio obsessiva. Nisso ele acaba dizendo que gosta da Natsukawa, do protagonista. Ele acaba dizendo isso pro protagonista porque ele sabia que ele gostava da Natsukawa antes. Ele pergunta pro protagonista, depois de ter uma conversa séria com ele, se realmente pode avançar com ela. E o protagonista meio que sentindo ainda, acaba dizendo que pode, que tá tudo certo. O prota gostava dela ainda há pouco tempo atrás. Nisso, a mudança é difícil, mas sempre que ele pode, ele tenta ajudar os dois a ficarem próximos. E tenta evitar a relação dos dois, sempre tentando ficar longe deles. Mas nisso, uma hora ele acaba se encontrando com a Natsukawa. Mas quando o Prota vai embora, ela aparece do nada na Natsukawa falando que esqueceu algo na sala. Nisso o Prota acompanha ela, e nisso ela arruma um jeito de conversar com o Prota. Pergunta pra ele porque ele não come mais junto dela. E da Ashida. E depois ele diz que vai comer sozinho sempre, ou com algumas pessoas. Ele fala da questão das garotas e tal, do comitê de disciplina. Nisso ela fica um tanto com ciúme e pergunta por que ele tá fazendo isso. E nisso o protagonista sabe que não pode contar pra ela, que tá tentando deixar ela próxima do Takaki e de outras pessoas. E ele apenas tenta encerrar a conversa ali. Nisso ele acaba perguntando sobre o cabelo dele pra ela que cor ela preferia, se era esse cabelo preto, escuro, né, ou castanho. Nisso ela diz que tanto faz pra ela. E temos uma coisa em relação ao passado entre os dois que ainda não sabemos. Mas bem,
e decide pintar o cabelo dele de castanho escuro, já que ela não deu nenhuma decisão muito concreta. E quando chega no outro dia, descobrimos que essa escola é um pouco elitista e que as notas valem muito. E a nota do protagonista começou a baixar. Obviamente, as notas dele eram influenciadas pela Natsukawa e ele decidiu acompanhar ela. Diz que ele parou de fazer isso, obviamente as notas dele começaram a diminuir. Isso ele percebe que a Natsukawa tá muito bem, e que o Takaki também tá indo muito bem nos estudos, e que ele precisa fazer alguma coisa, já perde no futebol, ainda perdendo dos estudos, parece que esse cara é brincadeira. Isso encerra o episódio com a Natsukawa percebendo a cor diferente do cabelo do protagonista e ele agradecendo por isso. Então esse foi o fim do quarto episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem e até a próxima conversa. Valeu, falou!